Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e hoje eu vim com um episódio muito legal. Esses alimentos parecem saudáveis, mas não são. Sabe aqueles famosos lobos em pele de cordeiro? Aqueles que parecem saudáveis, mas no fundo estão comprometendo o seu processo de emagrecimento? Então, é esses mesmos que eu vou revelar para vocês nesse vídeo, tá? Mas antes disso, se você ainda não é inscrita no canal, é hora de se inscrever, né? Já ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui que rolam aqui no canal. Todos os dias nós temos vídeos novos por aqui e todas as segundas-feiras vídeos novos, episódios novos do projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Então, já ativa as notificações para não perder nada. E claro, já deixe o seu like. Bom, então vamos lá. Muitas mulheres, quando me procuram, vêm com aquela frase clássica: Carol, eu não sei mais o que fazer. Olha, eu quero emagrecer, já tô comendo alimentos super saudáveis, mas eu não sei porque eu não consigo emagrecer. Aí a pergunta que eu faço para elas, mas será que esses alimentos que você está comendo, eles realmente são saudáveis? Ou são aqueles que parecem saudáveis, mas no fundo não são? Isso acontece muito. Existe muita coisa na mídia que acaba incentivando que a gente compre e consuma certos tipos de alimentos que parecem saudáveis, mas no fundo não são. Então, ao invés de ajudar, eles acabam prejudicando o processo de emagrecimento. Então, eu vou contar uma história para você. Uma paciente que chegou em consulta esses meses atrás e ela falou assim, ela veio exatamente com essa frase que eu te contei aqui agora há pouco. Ela falou: Carol, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu já tô comendo só alimentos saudáveis, mudei aí todos os meus hábitos e eu não consigo emagrecer, eu não sei o que tá acontecendo. E aí, quando eu fui perguntar para ela o que ela estava consumindo, ela começou a falar: bom, eu como barra de cereal, eu só como produtos fit, eu só estou comprando produtos fit. Ela falou assim: até inclusive, menina do céu, eu tô gastando horrores. Eu tô, gastando absurdos no mercado, porque esses produtos são muito caros, né? E ao invés de eu emagrecer, eu só engordo. Então, o que estava acontecendo? Ela estava indo no mercado, estava gastando absurdos com esses produtos que são extremamente caros e não estava emagrecendo. Por quê? Porque esses produtos, eles não são saudáveis. Carol, mas eles ficam no corredor dos saudáveis. Mas não são. Eles são produtos, os produtos diet, sem glúten, sem lactose, eles são produtos que são específicos para pessoas que têm algum tipo de alergia ou intolerância alimentar, ou que por alguma doença não podem consumir, que nem, por exemplo, os diabéticos que não podem consumir os alimentos na versão tradicional, então eles compram o diet. Mas isso não significa que eles sejam mais saudáveis, mais ou menos saudáveis. Eles simplesmente são isentos, de algum tipo de ingrediente, que nem, os alimentos sem glúten, eles são isentos de glúten, são para pessoas que, têm doença celíaca e não podem consumir o glúten. Mas isso não significa que eles sejam isentos de calorias. Isso não significa que eles sejam saudáveis e que eles sejam, que não tenham calorias. Pelo contrário, eles são calóricos, tá certo? Então, assim, uma coisa muito importante, mulher, que você precisa saber, quando você coloca na sua cabeça que você quer emagrecer, é que você precisa conhecer os alimentos. Você precisa entender quais os alimentos realmente são bons, quais os alimentos que realmente vão te ajudar a emagrecer e aqueles que dizem, que falam ali que vão te ajudar, que parecem saudáveis, mas no fundo não são. Conhecer o que você está ingerindo, saber ler um rótulo, identificar se aquele alimento realmente é bom ou não, é muito importante. Saber o que você está consumindo, ter esse conhecimento. Porque senão você fica comendo, fica igual essa minha paciente, fica comendo lá indiscriminadamente esses alimentos fit e não vai ter perda de peso. Porque eles, na verdade, eles não são saudáveis. São alimentos que parecem, mas no fundo não são. Foi algo aí que a mídia implantou, que sei lá quem inventou que são, mas no fundo não são, tá bom? Então, você já sabe a importância, você já sabe a importância de conhecer, saber aquilo que você está comendo,
saber sobre os alimentos, né? Você já sabe o quanto isso é importante, porque para você não ficar perdendo, né, perdendo seu tempo tentando emagrecer, comendo alimentos que não vão te ajudar, pelo contrário, vão só te atrapalhar, tá? Você já sabe que isso é importante. Aí você vai falar, tá, Carol, mas aí eu quero entender isso na prática. Eu já sei que existem alimentos que parecem saudáveis, mas não são. Mas quais? Né? E agora eu vou citar alguns exemplos para que você, né, para que você entenda e comece a aplicar isso na sua vida, tá bom? Primeiro de tudo, acho que esse é o mais clássico. Todo mundo que quer emagrecer inclui esse alimento na rotina alimentar. Barra de cereal. Aí a pessoa vai lá e fala assim, ai não, eu quero emagrecer. Daí hoje, lá na hora do meu lanchinho, eu comi uma barrinha de cereal. Eu comi só uma barrinha de cereal. E tô super saudável. Por que eu não emagreço? Gente, as barras de cereais, elas são aqueles, como eu falei lá no início do vídeo, aqueles famosos alimentos que são lobos em pele de cordeiro, que parecem saudáveis, mas não são, tá? Claro, existem algumas barras que são melhores, um pouco melhores, sim, mas eu já vou contar o que precisa ter nessas barrinhas para elas serem um pouco mais saudáveis do que as outras, tá? Essas tradicionais que a gente encontra nos mercados, essas que a gente tem mais fácil acesso, elas são extremamente à base de açúcar, tá? Você pode ver. Quando você pegar a barrinha de cereal lá, na parte de trás dela, vão ter descritos os ingredientes daquela barrinha, certo? Você vai lá eles são bem pequenininhos, é uma tabela nutricional. Normalmente são em letrinhas bem miudinhas, tá? Eles normalmente colocam em letrinhas bem pequenininhas, mas tá no verso da barrinha, tá? Então, quando você pegar aquela barrinha, a primeira coisa que você vai fazer é ir nos ingredientes dela, tá? A rotulagem dos alimentos aqui no Brasil, ela precisa ser feita o primeiro ingrediente que vai estar descrito ali é o que tem maior quantidade. É sempre descrito maior quantidade para menor, tá? E essas barras de cereais, normalmente o primeiro ingrediente que vem descrito ali, que é o que tem maior quantidade, é o quê? Xarope de glicose, açúcar invertido, maltodextrina, mel, ou seja, resumindo o papo, isso é açúcar. Então, o que significa? O maior ingrediente que tem ali é açúcar, tá? E aí, depois do açúcar vem o quê? Farinha branca, um monte de aditivos e conservantes. Aí você pega aquilo ali e fala, caramba, será que isso aqui realmente é saudável? Pensa comigo. Primeiro ingrediente, ou seja, o que tem mais ali, o que tem maior quantidade ali naquela barra de cereal é açúcar. Todas essas nomenclaturas, todos esses nomes que eu falei aqui para você, xarope de glicose, maltodextrina, xarope de milho, açúcar invertido, todos esses são nomenclaturas para açúcar. Ou seja, o ingrediente que tem maior quantidade nessa barrinha é o açúcar. Então, o de cereal mesmo tem pouca coisa, pouquíssima coisa. Então, é um alimento que não é saudável. Tá? Muito mais você substituir essa barrinha por uma fruta seria a melhor opção, tá? Qualquer tipo de fruta é um alimento natural. A nossa alimentação, quanto mais natural possível. Aí vai falar, ai Carol, mas a barra de cereal é prática. Gente, e uma fruta? Você levar uma barra de cereal ou uma banana, né, descascar uma barra de cereal, né, desembalar uma barra de cereal ou descascar uma banana é a mesma coisa. E a banana, olha quantos nutrientes, rica em fibra, vitaminas, nutrientes e natural, tá certo? Existem algumas barrinhas de cereais, né, como eu falei ali no início, que elas têm uma melhor composição. Não são assim extremamente excelentes, mas elas são um pouco melhores. Mas ali o que elas precisam ter como primeiro ingrediente, ali primeiros ingredientes? Castanhas, oleaginosas, frutas secas, sementes. Então, esses precisam ser os ingredientes em maior quantidade para que seja uma barrinha de cereal mais saudável, tá? Agora, se for naquela outra versão que eu contei ali, esquece, ela não é nada saudável, tá? Claro, por mais que essa barrinha que eu falei que tenha maior quantidade de ingredientes,
castanhas, fruta seca, sementes e tudo mais, mesmo assim ela é um produto industrializado. Mesmo assim ela vai ter açúcar, mesmo assim ela vai ter conservantes e aditivos, porque ela é um produto de prateleira, ela é um industrializado. Então, claro, para você comer eventualmente tudo bem, mas para você incluir isso na sua rotina alimentar achando que é um alimento extremamente saudável, não é. Tá? Ali é para uma eventualidade, às vezes quando você precisa fazer um lanchinho e não tem nada, aí tudo bem, né, para você comer eventualmente, mas não todos os dias, né, porque muitas pessoas acham que barra de cereal, que essa barra é ótima, então para você comer ali todos os dias é excelente, e não é, tá bom? Então, melhores opções para você substituir a tal da barrinha de cereal, fruta in natura, tá certo? Prática tanto quanto e muito mais saudável. Segundo alimento que também é um clássico, que esse daqui, olha, a pessoa quer emagrecer, ela, agora eu não como mais presunto, eu como o quê? Peito de peru. Ah, Carol, mas assim, ó, agora eu vou emagrecer, porque eu cortei o presunto da minha vida e substituí por peito de peru. Não vai adiantar, tá? Peito de peru também é aquele alimento que parece saudável, mas não é. Tá? As pessoas acabam substituindo o presunto pelo peito de peru achando que ele é mais saudável porque ele tem um pouco menos de gordura na sua composição. Mas o peito de peru é um embutido exatamente igual ao presunto, tá certo? Então, para você colocar aí no seu dia a dia, não é legal, tá? Não é nem um pouco legal. Por quê? Ele não é um alimento... sempre quando a gente fala em emagrecimento, a gente pede o quê? Para escolher alimentos mais naturais possíveis. Os embutidos, eles são industrializados e não, né, para você comer ali eventualmente tudo bem, mas para comer todos os dias não faz sentido. Vou ler aqui uma coisa muito importante para vocês verem quanto é sério essa questão de consumo de embutidos. Ó, em 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela inseriu carnes processadas e embutidos lá, por exemplo, peito de peru, presunto, salame, mortadela, no mesmo patamar do tabaco, bebidas alcoólicas e radiação em relação ao risco de desenvolvimento de câncer. O que isso significa? Que é um alimento longe, muito longe de ser saudável, tá? Então, o consumo excessivo de embutidos, sendo presunto, mortadela ou peito de peru, você pode lá na frente desenvolver um câncer, tá? De acordo com esse estudo feito pela Organização Mundial da Saúde. Eles são tão prejudiciais, né, à saúde, o risco deles de desenvolver um câncer é tão grande quanto tabaco, bebida alcoólica e radiação, tá certo? Então, tá muito longe de ser um alimento saudável. Claro, para você comer eventualmente, tá tudo bem, né? Quanto menos você consumir, melhor. Mas se for ali eventualmente, tudo bem. Agora, as pessoas acabam incluindo esses embutidos no dia a dia. A pessoa vai lá e come um pão com presunto todo santo dia. Come no café da manhã e à tarde, né? No lanche da tarde. Ah, não, Carol, agora eu substitui pelo peito de peru. É a mesma coisa, é embutido do mesmo jeito. Tá? É rico em sódio para a mulherada aí que reclama, que tá sempre muito retida. Esses alimentos, eles favorecem muito a retenção, porque eles têm muito sódio. Quanto mais sódio da alimentação, maior o risco de ficar retida, né? De ficar inchada e tudo mais. Então, não é legal ter no dia a dia, tá? Esse não é um alimento saudável e não é interessante ter no consumo todos os dias, tá? Aí você vai me perguntar, tá bom, Carol, beleza. Aí não é legal eu comer presunto e não é legal eu comer o peito de peru, porque agora eu sei que o peito de peru não é saudável igual o presunto. Tá, mas aí o que eu vou colocar no meu sanduíche? O que eu vou usar de proteína para colocar aí no meu, né, nos meus lanches e tudo mais? Uma boa fonte de proteína, de preferência magra. Tá, mas o que eu posso colocar, Carol? Ovos, tá? Você pode incluir os ovos, que é uma fonte de proteína maravilhosa, um custo muito bom, tá? Você pode fazer um pãozinho com ovos, você pode fazer um omelete, né? Você pode usar aí tanto no café da manhã quanto no café da tarde, que é excelente. Ah, Carol, eu não consigo comer ovo todos os dias. Intercala com outro tipo de proteína.
uma carne de frango lá, um patezinho feito com um franguinho desfiado e um creme de ricota, ou um sanduichinho natural feito com um frango desfiado. Ah, Carol, mas também enjoo do frango. Atum, lá para você colocar eventualmente, também o atum não é legal você comer todos os dias, mas você colocar ali eventualmente, fazer um patezinho de atum, também é uma ótima, tá bom? Para esses lanchinhos à tarde, para de manhã nem tanto, né? Porque comer carne bovina de manhã assim não combina muito, né? Combina mais o ovo ou um patezinho de frango, mas por exemplo, para um lanche da tarde, você comer lá um pãozinho integral com uma carne moída magra, refogadinha e uma salada, é excelente, é uma excelente opção. É muito melhor assim, ó, anos-luz melhor do que se você colocar os embutidos aí todos os dias, tá? O brasileiro é muito acostumado a comer presunto, né, sanduíche lá feito com presunto e queijo todos os dias. Mas isso é algo que a gente tem que tentar tirar da nossa rotina, tentar tirar, né, não ter esse hábito e não tentar substituir pelo peito de peru, porque tanto presunto quanto peito de peru acaba sendo aí a mesma coisa, tá bom? Número 3, alimentos light, né? Isso também é uma coisa que acontece muito. Agora que eu quero emagrecer, eu vou comer só alimentos light. Mas será? Será que isso vai funcionar? Também não vai funcionar. Só para você entender. O alimento light, ele tem 25% de redução de algum tipo de nutriente na sua composição comparado ao normal. Ou seja, os lights, eles têm 25% menos do que? Pode ser açúcar, gordura, sódio, calorias, em comparação a um alimento normal, na sua versão normal, tá? Mas o que isso significa? Significa que eles são industrializados também, eles são cheios de aditivos químicos e normalmente o que acontece? Eles reduzem a quantidade de algum tipo de nutriente e acrescentam no outro, entende? Por exemplo, eles reduzem gordura, mas aumentam o sódio, entende? Então aí acaba melhorando uma coisa e estragando outra. Então, não são alimentos que vão te ajudar no processo de emagrecimento, porque eles são alimentos muito industrializados. Apesar de ter menos gordura, né, ou menos outros nutrientes na sua composição, não são alimentos que vão te ajudar, que vão realmente fazer a diferença no seu processo. O que vai fazer a diferença é deixar a sua alimentação o mais natural possível, evitar esses alimentos, tá? Porque também se você ficar comendo só alimentos diet, light, não sei o que, não vai ajudar. Você não vai conseguir perder peso da mesma maneira, tá bom? Porque eles são alimentos que têm muitos aditivos, né? Não é legal ter no dia a dia. Você comer eventualmente tudo bem. Agora, você comer só esses tipos de alimentos achando que isso vai ajudar no seu processo, não vai. Número 4, biscoitos integrais. Tá? Esse aqui também é um alimento que as pessoas acabam consumindo muito quando querem emagrecer, né? Vamos lá, eu quero fazer um lanchinho, eu vou lá e compro esses biscoitinhos integrais e assim a pessoa acha que tá arrasando, mas no fundo não tá, tá? Esses alimentos, esses biscoitinhos também, eles vêm muito acrescidos de conservantes, de aditivos químicos que não é legal para quem está em processo de emagrecimento, tá? E os biscoitos integrais acontece a mesma coisa lá da barrinha de cereal, na questão dos ingredientes. Eles se dizem integrais, mas na verdade não são, tá? Porque quando você vai ver lá nos ingredientes, como o primeiro ingrediente lá, que é aquele que tem maior quantidade, eles não têm farinha de trigo integral. Eles levam o quê? Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico ou farinha de trigo enriquecida com ferro, que é o quê? Farinha branca. Então, eles até têm uma porcentagem lá de farinha integral, mas é muito pequenininha. É muito pequenininha. Então, ou seja, eles vendem essa ideia de que é integral, mas no fundo não é. Aí você está consumindo um alimento completamente à base de farinha branca, que só porque diz ali que tem lá um farelinho de farinha integral, ele é saudável, mas no fundo não é, tá? Isso acontece muito com os pães também. Agora, atualmente, eles têm deixado mais evidente na rotulagem dos pães integrais quando ele é 100% integral. Normalmente ele vem estampado na frente no rótulo. Mas para você descobrir se um alimento é realmente 100% integral ou não, você tem que olhar nos ingredientes, tá?
e lá na parte de trás, ali onde tem informação nutricional, parte de ingredientes, você tem que ir lá e verificar. Se for o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, é porque ele realmente é 100% integral. Agora, se for farinha de trigo enriquecida com ferro ou farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, esse produto é a base de farinha branca. A maior concentração de farinha nele não é integral, é a farinha branca. Voltando a falar dos biscoitinhos integrais, tem alguns desses biscoitinhos que tem uma quantidade muito grande de gordura, né, que você acha que, tô comendo algo que é super saudável, e quando você faz o comparativo com, né, uma bolacha recheada, por exemplo, é praticamente a mesma coisa. Você pegar uma dessa que se diz integral e saudável, ou uma bolacha, né, um biscoito recheado, acaba saindo praticamente a mesma coisa. Pouco muda em questão de calorias e de macronutrientes, tá bom? Então, não caiam nessa. Carol, mas aí o que eu posso levar, né? O que eu posso comer nesses meus lanchinhos? As mesmas opções que eu já dei aqui para vocês. Fazer uma boa vitamina, né? Com fruta, aveia ou linhaça, ou se eu quero fazer, né, se eu tenho condições de fazer um lanchinho em casa, fazer alguma coisa realmente mais incrementada, com uma boa fonte de carboidrato, né, uma boa fonte de proteína lá, um sanduichinho com pãozinho 100% integral e uma boa fonte de proteína, um ovo, um franguinho desfiado, uma carne moída. Não, Carol, eu tô sempre na correria, eu tô fora, eu não consigo, né, não preciso, não, volta. Eu tô sempre fora, então eu não consigo levar esses tipos de lanches, então é a fruta, é o básico que funciona, né, um iogurte natural com, sei lá, com uma aveia misturada também é uma boa, ele é super prático, tá? Mas a fruta realmente é assim, o mais prático, mais fácil, mais barato e o mais natural para você incluir aí nos lanchinhos, tá bom? Número 5, gelatinas. Gelatina também é aquele alimento que parece saudável, mas não é. Gelatina também, né? A pessoa quer emagrecer, ela fala, não, agora eu não como mais doce, eu como só gelatina. Mas, na composição da gelatina, se for a gelatina normal, ela também tem açúcar. Ela tem açúcar e ainda mais um monte de aditivos e conservantes. É um alimento assim para você comer muito eventualmente, tá? Então você ir lá, substituir um doce, né, que é um alimento que você gosta, por gelatina, você não tá fazendo uma boa troca. Aí você vai falar, Carol, mas tem a gelatina diet. Ok, a gelatina diet ela não leva adição de açúcar, mas em compensação, ela tem adição de adoçantes, que também são extremamente prejudiciais à saúde quando consumidos em excesso. Então assim, eu tô lá, como uma gelatina eventualmente, porque eu realmente gosto de comer, tudo bem. Agora, tem gente que come gelatina o dia inteiro quando tá em processo de emagrecimento, porque quer suprir a vontade de comer doce. E aí, como não consegue suprir, né, como daí, não quero ir lá pegar um bolo, um brigadeiro, vai lá na gelatina. Mas vai estar consumindo açúcar e se for a diet, vai estar consumindo alimentos que não são bons da mesma maneira, tá bom? Então, assim, o que eu indico para você fazer nesse momento? Você não precisa deixar de comer o doce que você gosta, você precisa aprender a comer ele de forma equilibrada. Porque se você comer o doce em si, lá, o brigadeiro ou a gelatina o dia inteiro, vai te fazer mal da mesma maneira. Você não vai conseguir emagrecer da mesma maneira, entende? Então, aprenda a comer de forma equilibrada. Não tem problema nenhum você comer um docinho ali durante o dia, um doce por dia. O problema é o quê? É a quantidade que você vai comer. É óbvio que se você comer uma barra de chocolate por dia, você vai estar ingerindo uma quantidade absurda de calorias, tá? Mas o que você pode fazer? Você pode melhorar a qualidade desse chocolate que você vai consumir. Ao invés de você consumir um ao leite, você pode colocar um 70%, que é um chocolate melhor, que tem menos gordura, melhores propriedades. Você pode ir reduzindo a quantidade de chocolate que você vai comer por dia. Ao invés de comer uma barra, você come uma unidade. Você aprende a doutrinar o seu corpo, né? Você aprende a doutrinar o seu paladar a ir diminuindo essa quantidade de doces. Mas isso você precisa do quê? Você precisa de disciplina. Você precisa, se eu como uma barra de chocolate por dia, agora eu vou começar a comer menos, não vou comprar uma oferta tão grande, eu vou comprar em unidades, então eu sei que tem ali aquele momento do dia que eu sinto mais vontade de comer doce, então é nesse momento que você vai comer a sua barrinha.
mas não é uma barra inteira, tá? Você precisa ter essa consciência, porque às vezes você acaba tentando compensar com outro alimento que nem é o que você quer, que você goste, né, para suprir essa vontade de comer doce, mas na verdade não é aquilo que você quer. Aí você passa o dia inteiro comendo gelatina, que você acha que vai ser super saudável e não vai ser. Vai estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento da mesma maneira, tá? Então não tem problema, se você gosta de comer um doce, se você gosta de comer um chocolatinho, tá tudo bem. Só não coma em quantidade exagerada, tá? Comece a acostumar o seu paladar a tirar esse vício do doce. Porque na verdade, o que as pessoas sentem? Elas são viciadas, não é no doce em si, é no prazer que o açúcar, que o doce te dá quando você come. Então você precisa aprender a ter prazer com outras coisas também, não só comendo chocolate, não só comendo doce, tá bom? É desvincular um pouco essa mentalidade de doce, mas você não precisa deixar de comer. O que você precisa é aprender a comer, né, de uma forma equilibrada, aprender a reduzir esse consumo da sua vida, aprender a desacostumar o seu paladar a ficar tão viciado no doce, porque o nosso paladar, ele é completamente adaptável. Teve uma paciente minha que eu achei muito legal. Ela relatou, ela falou, nossa, Carol, antes, meu Deus, eu era viciada em doce. E agora eu desacostumei tanto o meu paladar que quando eu como algo muito doce, eu sinto, sabe, aquilo parece que é ruim pra mim. Ela falou, eu fui numa festa junina essa semana e fui tomar um quentão e não consegui tomar. Porque pro meu paladar aquele quentão tava extremamente doce. Não consegui. Então, né, ela, fui comer docinho, eu comi dois assim, eu já tava estourando. Porque o meu paladar não aceita mais. E ela era viciada em doces. Entende? Então, o que ela fez? Ela desacostumou o paladar dela. Hoje, para ela, tomar um copo de quentão foi extremamente doce, mas lá, há meses atrás, era algo que ela tomava assim e achava que nem era doce. Entende? Então, a gente precisa ir desacostumando o nosso paladar com tanto açúcar e com tanto sal também. Porque depois que a gente perde esse vício, né? Depois que o nosso paladar se acostuma, aí você consegue muito bem tomar um café sem açúcar, né? Ou se controlar na quantidade de doces, porque, né, o teu paladar não aceita mais, tá bom? Então, em suma, tá? O que você precisa fazer, mulher, para realmente ter um processo de emagrecimento de sucesso? Tá? O que você precisa ter em mente com relação a alimentos, né? Agora a gente já aprendeu o quanto é importante você saber o que, né? Ter conhecimento sobre os alimentos, saber quais deles realmente são saudáveis e não são, tá? Mas assim, lógico, tem alguns que você vai ainda ficar na dúvida, ai meu Deus, mas será que esse é saudável ou não é? Porque aqui eu citei alguns, né? Então tenha sempre em mente o seguinte: quanto mais natural o alimento for, mais ele vai ajudar no seu processo de emagrecimento, tá certo? Eu sempre falo para as minhas pacientes adotarem esse lema, tá? Que eu acho que é o lema que todo mundo tem que adotar para a vida. Aprenda a descascar mais e desembalar menos. Ou seja, a gente precisa consumir mais alimentos naturais, mais alimentos vindos da natureza, aqueles que você descasca, né? Que vêm da natureza, do que ficar desembalando, né? Aqueles produtos de prateleira que são industrializados. Quanto mais industrializado ele for, quanto mais tempo de validade, quanto menos perecível, mais conservante ele tem. Ou seja, quanto mais conservantes, quanto mais aditivos químicos, mais vai prejudicar o nosso organismo, mais vai dificultar o processo de emagrecimento. Então, na dúvida, não sei se esse alimento é saudável ou não. Agora, né, agora eu já te dei umas dicas aqui, você já sabe identificar muitos deles. Mas se você tiver na dúvida, escolha os mais naturais, tá? Escolham aqueles que têm menos tempo de prateleira, os que são mais próximos da natureza, tá? E evite os industrializados, porque os industrializados, eles sempre vão ser menos saudáveis do que os naturais. E quanto mais limpa for a nossa alimentação, né, quanto mais alimentos vindos da natureza, melhor. Para o funcionamento do nosso intestino, né, quem come muito industrializado tem muito problema no funcionamento do intestino, tá? O intestino não funciona. Se o intestino não funcionar, não vai ter um processo de emagrecimento de sucesso,
tá? Industrializados são muito ricos em sódio, então a mulherada lá que tem muito problema que se sente muito inchada, que tá sempre muito retida, isso tá totalmente associado à alimentação. Como é que tá a tua alimentação? Você tá consumindo muito esses alimentos que são industrializados, que não são naturais? Quanto mais você estiver consumindo, maior o risco de você ficar inchada, você ficar retida, tá bom? Então, é isso que você tem que levar em consideração quando você for comprar um alimento para você poder definir se realmente ele é saudável ou não. É o tempo de prateleira, tá? Quanto menos perecível, quanto menos tempo de prateleira, mais natural ele é. Ou seja, quanto mais natural, quanto mais próximo da natureza, mais saudável ele é. E aí, tem que estar aí na sua rotina alimentar para que você consiga emagrecer, primeiramente emagrecer, mas também ter uma saúde, de qualidade. Você ter um intestino que funciona bem, você não ter problemas de saúde, porque esses industrializados também, além de serem muito ricos em gorduras, muito calóricos, eles também, por serem muito ricos em sódio, eles têm uma probabilidade de, quando consumidos em excesso, da pessoa ter pressão alta, o perfil lipídico fica todo alterado, a pessoa fica com o corpo muito inflamado, então fica com um processo inflamatório muito, muito grande no corpo, tá bom? Então, para emagrecer, para saber se realmente esse alimento que você está consumindo é realmente saudável ou não, preste atenção no tempo de prateleira, tá bom? Quanto mais próximo da natureza, melhor e mais saudável, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, desse vídeo, espero que você tenha aprendido aqui com essas dicas que eu dei e eu quero que você coloque em prática, tá bom, mulher? Coloca aí em prática, começa a avaliar, quando você for escolher os alimentos que você vai colocar aí na sua rotina alimentar, coloca em prática tudo que eu te ensinei, tá? Começa a pensar naquilo que você vai consumir, eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Que você vai emagrecer muito mais rápido do que você imagina e vai economizar também, Porque esses alimentos que são mais naturais, eles são muito mais baratos do que esses que são industrializados. A maioria deles, frutas, verduras, legumes, eles são muito mais baratos do que se você pegar lá aqueles extremamente industrializados. Ou os diet, light, os integrais, os fit, esses biscoitinhos integrais, eles acabam sendo muito mais caros do que se você comprar uma fruta, tá bom? Então, quero que você aplique aí no seu dia a dia e depois vem me contar aqui nos comentários como que foi, tá bom? E se você quiser mais dicas sobre como emagrecer de uma forma saudável, mas principalmente de uma forma duradoura, ou seja, se livrar de uma vez por toda desse efeito sanfona de emagrece, engorda, de fracassar com dietas, para que você realmente consiga reduzir aí os seus números de manequim e poder escolher a roupa que você desejar vestir e não ser escolhidas por elas, É só me seguir no Instagram, tá? O meu Instagram vai ficar aqui fixado nos comentários, então me segue lá, entra lá, me segue, lá tem, todos os dias tem muita dica legal, tem vídeos diários que eu tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? Então, um beijo e eu te espero na próxima semana.